Pioneira na terapia ocupacional, método que utilizava terapias artísticas no tratamento de distúrbios psíquicos, a alagoana Nise da Silveira revolucionou a psiquiatria no Brasil e no mundo. Nise se destacou por utilizar a arte como forma de dar voz aos conflitos internos de seus pacientes e também por humanizar o tratamento recebido naquela época por eles. Estamos no Engenho de Dentro e hoje o rolê visita o Museu de Imagens do Inconsciente. Iniciado a partir das oficinas de terapias ocupacionais, o museu foi criado em 1952 e hoje guarda grande parte do trabalho de Nise e de seus clientes. Eurípides, me conta então um pouquinho como é que surge o Museu de Imagens do Inconsciente. Olha, o museu surge a partir da produção dos ateliês de pintura e modelagem, que a doutora Nise cria em 1946. Ela logo observou que as pessoas que frequentavam esses ateliês tinham uma melhora muito mais rápida do que aqueles que frequentavam os outros ateliês. E, além disso, a produção deles era muito abundante e muito bonita. E ela começou a reunir, então, essas obras. Ela percebeu, então, que essas obras permitiam que ela conhecesse melhor o mundo interno, o processo por qual aquelas pessoas estavam vivendo psiquicamente, mentalmente. Então, ela teve a ideia de criar um museu como um centro de estudo e pesquisa para essas imagens. Quem foi a doutora Nise da Silveira, que começou a reunir essas obras e a tocar esse ateliê? Olha, a doutora Nise da Silveira, a gente pode considerar ela como a nossa maior cientista mulher, uma figura assim, ímpar na história da ciência e da cultura mesmo brasileira. A doutora Nise, ela foi uma pessoa que fez várias rupturas. Ela fez faculdade de medicina numa época em que esse era um campo exclusivamente masculino. Ela entra dentro do hospital e ela se rebela contra as práticas desumanas que estavam em práticas naquela época. Então ela segue um outro caminho, um caminho que é pautado pela atividade, pelo trabalho, pela criatividade, pela liberdade, Acima de tudo, pelo afeto. Que é uma coisa assim, que é uma grande contribuição para a psiquiatria mundial, que só podia realmente vir através de uma mulher, essa inclusão do afeto no tratamento psiquiátrico. Então, a partir daí, a Nise ela começou a mudar paradigmas, a mostrar para a sociedade, para o mundo, uma nova forma, uma nova abordagem do problema psíquico, especialmente da loucura, que não era aquilo que se imaginava, uma coisa fatalista que levava a pessoa sempre para uma degeneração, um final trágico, como a psiquiatria sempre afirmava. Pelo contrário, que essas pessoas eram sensíveis, criativas e que eram capazes de fazer coisas comparáveis às grandes criações dos artistas. E nesses ateliês, então, que ela cria, foram revelados grandes artistas que hoje são reconhecidos nas artes visuais brasileiras. Então, a Nise é assim, uma mulher que ela deixou um legado enorme para várias áreas do conhecimento e da cultura. Doutora Nise da Silveira, mulher, cientista, alagoana, psiquiatra, revolucionária. Durante toda a sua vida, lutou para rever padrões da sociedade. Rebelde assumida, tinha o afeto como força motora de seus estudos e ferramenta de trabalho. Queria substituir doentes dopados, alienados por pessoas tocadas, afetadas. Em vez de choques, a emoção de lidar. E uso da arte como forma de tratamento. E definitivamente a troca do encarceramento pela liberdade. E Eurípides, quando você fala desse uso das artes pela Nise, qual era a relação dela? Por que ela escolheu as artes? Você falou que tinham vários ateliês nos hospitais psiquiátricos. Por que a arte? Na verdade, a Nise ela começou a instalar as oficinas, então tinham diversas atividades, sapataria, cestaria, costura, jardinagem, encadernação, mas a pintura e a modelagem elas assumiram uma posição de destaque, não só pelos benefícios que ela produzia nos seus frequentadores, como também pela produção plástica, pela beleza das estéticas das coisas que eram produzidas. E a Nise contou com uma ajuda muito especial, que foi do artista Almir Mavinier na instalação desses ateliês. Então, Almir Mavinier como artista e a Nise como uma cientista foi um casamento assim, tipo perfeito. O Almir, com seu olhar de artista, ele identificava no hospital aquelas pessoas que tinham uma vocação, que tinham um talento, que tinham uma queda para esses trabalhos mais artísticos, e aí foi assim, um acontecimento único na história
da arte brasileira. O museu já nasce através de um ato revolucionário e de resistência de Nise da Silveira. É o primeiro museu do mundo cujas obras são criadas pelos pacientes, que Nise chamava de clientes, do próprio hospital. Eurípides, você falou um pouquinho, né, sobre como a Nise foi guardando essas obras que foram sendo criadas pelos clientes, né, que ela chamava. E qual é a relação do museu com essas obras e das pessoas que frequentam? O que diferencia as obras desse museu de outras obras de outros museus? Esse é um museu que tem características muito peculiares, né? Existem várias coleções no mundo que reúnem produções plásticas de pessoas internadas em hospitais. Mas o museu tem umas características diferentes. Primeiro, que essas pessoas, elas praticamente toda a produção delas se encontra no museu. Então, é um museu de coleções, né? Então, você vê assim, uma Adelina Gomes, ela tem 17.500 obras guardadas Uau. aqui. Nós temos o Carlos Pertuis com 21.500, o Fernando Diniz tem mais de 40.000 obras. Então, é tudo assim uma coisa, né? Então, você tem um visual, um panorama completo de toda a da trajetória, trajetória dos do artista. artistas. E, ao mesmo tempo, eles foram acompanhados por pessoas, por técnicos, por monitores, que foram também amigos dessas pessoas e que deixaram registrado, né, a história dessas obras, como elas foram criadas, em que momento da vida deles, que significado essas obras têm dentro, vamos dizer, de um processo terapêutico que eles atravessaram, né, e estético também. Então, todas essas informações, elas enriquecem, trazem uma outra dimensão para a coleção, não apenas a de simples fruição estética, como é a grande maioria das outras coleções. Além da sua inegável importância histórica, o museu é super importante por conta do uso da arte em contraposição às violências sofridas pelos pacientes nos tratamentos então tradicionais. Aqui o ateliê ele é baseado sempre na liberdade, né? Aqui as pessoas são livres para criar o que elas quiserem, nenhum modelo é imposto, nenhum assunto é colocado, né? Tudo muito, muito livre. Eu acho que assim, o grande força, o grande impacto que essas obras revelam também é o convívio que existe dentro do museu, porque dentro do museu funciona um ateliê, então esses criadores eles estão no recinto do museu. O museu não é só um espaço onde as obras que eles criam são guardadas, é um organismo vivo. O museu mesmo. Também abriga essas pessoas, então abriga esse convívio que é gerado entre as obras históricas, as obras novas, os visitantes, os pesquisadores, os funcionários, os técnicos, os animais, né? Todo esse conjunto é que forma realmente esse museu vivo, que é o Museu de Imagem do Inconsciente. E você falou justamente, né, os visitantes. Como é que é essa relação com o bairro? A gente sabe que você mora aqui perto. E como é que essa relação, as pessoas visitam? Como é que funciona isso? Olha, eu tenho o privilégio de ser morador do Engenho de Dentro, então o museu é só uma extensão da minha casa, né? E assim, é difícil, porque o museu foi criado dentro de um espaço de exclusão, que é o hospício, né? Dentro de um bairro que é um espaço criado também para exclusão. Nós temos aqui, presídio, a gente tem a serra aqui dos Pretos Forros, onde os escravos que eram alforriados vinham se esconder. A gente tem o pedágio, ou seja, todos os equipamentos de exclusão estão reunidos nessa área aqui. Então, o Engenho de Dentro tem um patrimônio desse que é reconhecido pelo IPHAN, né, como patrimônio artístico brasileiro. É um arquivo, por exemplo, pessoal da Nise, que é reconhecido pela Unesco como o Programa Memória do Mundo. É uma riqueza que nenhum outro país tem, né, e o nosso bairro aqui tem. Mas pelo fato deles ter se criado e ter sido desenvolvido dentro de um espaço de exclusão, que é o hospício, isso prejudicou muito esse diálogo com a comunidade do entorno, né? E que agora, né, com o final do manicômio e com a instalação do Parque Nise da Silveira, né, transformação desse espaço no espaço de integração e de convívio, a gente quer agora fortalecer esse diálogo com a comunidade do entorno, trazer essa comunidade para o museu e trazer as histórias e a memória dessa região também para o espaço do museu. Acho que vai enriquecer mais ainda um museu que já é tão rico. São cerca de 400.000 obras que compõem o acervo do museu. E esse trabalho também serve como base de pesquisa para interessados no campo da saúde mental. Eurípides, e para a gente finalizar, depois de toda essa história, por que vale dar um rolê no Museu de Imagem do Inconsciente? Olha, por vários motivos. Primeiro, porque você vai conhecer uma coleção
única no mundo, uma coleção maravilhosa, criadas por pessoas incríveis. Né? Essas telas todas que vocês estão vendo aqui, essas pessoas habitam também esses espaços, então você também pode dar a sorte de conhecer os criadores dessas telas, né? E quem sabe ser até guiados por elas. Isso não acontece todo dia, né? Como acontece frequentemente aqui entre nós, né? Então, o museu é um lugar muito especial e que a visita ao Museu de Imagens do Inconsciente causa sempre um impacto muito grande nas pessoas, porque essas obras, no fundo, elas retratam o interior de todos nós. Não é o interior da loucura, ou da dessa ou daquela doença, mas todo ser humano ele está povoado dessas imagens no seu inconsciente. Então, o contato com essas imagens gera uma emoção diferente. Então, aqui as pessoas vivenciam uma emoção diferente. É um museu diferente. Penso como Antonin Artaud. Há 10.000 modos de ocupar-se da vida e de pertencer à sua época.